para falar desse amor de Deus por nós. Receba aí o nosso abraço, receba o nosso carinho, onde você estiver, nos ouvindo, nos vendo. Receba um abraço do papai também. Papai te ama. Você é especial, você tem valor. Você tem valor para Deus. Você é muito especial. Receba aí onde você estiver um carinho do Senhor. E que essa palavra possa transformar a sua vida, mudar a sua maneira de pensar, tirar seus medos, tirar suas inseguranças, levar você a ser mais fortalecido no Senhor. Amém, queridos? E nós vamos meditar hoje numa palavra em Atos, capítulo 27 e 28. São 2 capítulos, na verdade. Nós não vamos ler todos os versículos, vamos ler alguns. Mas que aí, onde você estiver, você possa meditar nessa palavra tão maravilhosa. A palavra de Deus, ela é linda. Eu sou uma pessoa apaixonada pela palavra de Deus. Para mim é o livro dos livros. Não existe outro. É claro que tem vários livros, mas a palavra de Deus, ela é o livro dos livros. Aleluia! A palavra de Deus, apesar de ser o livro mais antigo do mundo, mais antigo, é um livro mais atual. É um livro atual. A gente vai ler, a gente vê atualidades nele. Não parece ser um livro tão antigo. É o livro mais vendido, é o livro mais lido. É a palavra de Deus. E glória a Deus por isso. Porque a palavra do Senhor diz para a gente examinar essa palavra. Porque é aqui que nós vamos encontrar palavras de vida eterna. É aqui que nós vamos encontrar palavras que vai nos ensinar sobre Jesus, sobre a salvação em Jesus Cristo. É aqui que nós vamos aprender sobre o amor de Deus por nós. O projeto, o plano dele em nossas vidas. Então, queridos, que essa palavra possa tocar o teu coração nessa noite. Que após essa palavra, essa ministração, nós possamos nos sentir melhores, né? Sentir o nosso coração mais alegre, mais satisfeito, né? Aleluia. Atos capítulo 27. Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, que era, né, Júlio, ele era o centurião, e era o responsável pelos presos, né, que estavam sendo conduzidos. E Júlio, vou começar de novo, versículo 2. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Queridos, esse texto, Atos capítulo 27 e 28, fala sobre Paulo. Paulo, ele estava preso e ele foi transferido de Jerusalém para Roma, na Itália. E aí, nesse trajeto, levando Paulo e levando mais alguns presos, não era só Paulo,
Na verdade, essa embarcação, queridos, tinha 276 tripulantes ao todo, né? E Júlio, que era o centurião, o chefe, né, dos soldados, era o responsável por transferir aqueles presos, levar aqueles presos para Roma, na Itália. Aqui diz que Júlio, ele cuidava de Paulo. Paulo, ele caiu na graça de Júlio. O que quer dizer isso, queridos? Que quando a gente conhece a Deus, quando a gente tem compromisso com Deus, Deus usa pessoas para cuidar de nós. Deus põe anjos no nosso caminho. Então, Júlio, apesar de ser um centurião, chefe dos soldados, mas ele permitiu, né, naquela cidade ali que eles chegaram, Júlio, ele permitiu que Paulo procurasse algumas pessoas conhecidas dele, para que cuidassem dele. Júlio se preocupava com Paulo, queria que ele ficasse bem, queria que ele fosse bem cuidado. Sabe o que é isso, queridos? É porque Deus, ele cuida dos seus. Aquele que tem uma aliança com o Senhor também tem uma aliança com ele. Pode ficar tranquilo. 1000 pode estar caindo do teu lado, 10.000 à tua direita. Mas você, se você conhece o Senhor, se você tem um compromisso com o Senhor, pode descansar. O Senhor, ele tem uma aliança com você. Amém, Pai. Glória a Deus. E diz que, queridos, que eles pararam ali naquele lugar. E depois dali eles pegaram outra navegação. E diz aqui o texto que Paulo, ele avisou, ele falou assim, olha, era melhor se nós ficássemos em Creta, que nós ficássemos nessa ilha, porque o tempo não está bom, e nós corremos perigo, não só a embarcação, mas todos nós que estamos também nesse navio. Mas só que o chefe, aquele comandante daquele navio, ele não deu crédito ao que Paulo falou. Queridos, a pessoa que tem intimidade com o Senhor, Deus revela para ele. Deus mostra para ele. Mostra coisas boas, mas também mostra os perigos, né? E Paulo, ele sentiu que eles iam passar por tribulações naquela viagem. Só que o comandante daquele navio não deu ouvidos a Paulo. Falou, não, nós vamos viajar, né? E vamos embora. E eles começaram a navegar. E aí, nós vamos ler mais um pouco agora. Versículo 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Está no versículo 14. Queridos, não é só hoje que os ventos recebem um nome, né? Aconteceu esses dias agora, essa semana passada, né? Um vendaval lá no sul, Santa Catarina, Curitiba e outros estados, né? São Paulo. E eles colocaram, né, um nome naquele vendaval, né? O ciclone, como que era o nome? Eles colocaram o nome naquele ciclone, naquele vendaval. Então, queridos, naquela época também era assim, já era assim. Eles colocaram o nome daquele pé de vento que deu, né, lá no mar, o vento que se levantou, a tempestade que se levantou lá no mar, né, de Euroaquilão. Então, recebeu o nome, Euroaquilão. Queridos, e eles passaram por muitas tribulações ali. Ciclone bomba, isso mesmo, ciclone bomba. Então, naquela época era assim também, os ventos às vezes recebiam nome, né, como esse, Euroaquilão. Queridos, e diz que foi muita tribulação que eles passaram naquela navegação. E o barco era agitado de um lado para outro, e chegou a ponto que eles jogaram muitas coisas dentro do mar para tirar o peso do navio. E aí no versículo 20, vamos ler, diz assim, e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas,
e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de salvar-nos. Irmãos, aquela tempestade foi tão forte, foi tão pesada e durou tantos dias que eles já estavam desesperados, achando que não ia se salvar mais, né? E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Queridos, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que se posicionar diante das situações. Aquele navio com 276 pessoas, né? Paulo estava ali, ele era um dos presos principais, mas ele conhecia a Deus, ele conhecia Jesus. E num determinado momento, né, daquela tribulação, daquela ventania e chuva e tudo mais, Paulo, ele se levanta. Um homem ou uma mulher de Deus, ele precisa se levantar. E muitas vezes no ambiente que nós estamos, às vezes na nossa casa, às vezes no nosso trabalho, às vezes na nossa cidade, às vezes até na nossa nação, queridos, nós temos que nos levantar, nos posicionar. Porque nós conhecemos a Deus, nós temos intimidade com Deus, nós falamos com Ele e Ele fala conosco. Queridos, nós conhecemos a palavra do Senhor. E aí Paulo disse: olha, eu tentei avisar que a viagem ia ser incômoda, mas amém, vocês não me ouviram, mas só que Deus, Ele me apareceu essa noite, versículo 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha que lindo, queridos, olha que interessante. O anjo de Deus apareceu para Paulo naquela noite e falou com Paulo: falou, Paulo, não temas não, você vai ser apresentado para César, você vai chegar lá em Roma, você vai ser apresentado para César, esse plano vai se cumprir, o meu propósito vai se cumprir, fique tranquilo. Queridos, às vezes você está aí preocupado, será que a minha empresa vai abrir? Será que eu vou conseguir um trabalho? Será que eles vão me aceitar de volta no trabalho? Será que isso vai dar certo? Queridos, creia em Deus. O propósito de Deus na tua vida vai se cumprir. Creia, confie nele. Receba a palavra que ele te der. O que a palavra de Deus nos diz? Que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus nos diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor nos diz que pelas pisaduras dele nós somos curados. Nós somos livres. O Senhor nos diz que em todas as coisas, queridos, em tudo que estiver acontecendo, não importa, mas nós somos mais do que vencedores. E o Senhor diz também para nós, o salmista falou que ele nunca viu, ele foi moço, ele já era velho, mas ele nunca viu um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência padecer necessidade. Então fique tranquilo, se você é uma pessoa que você conhece a Deus, se você confia nele, fica tranquilo, não temas, não temas. Na verdade, na palavra do Senhor, existe 366 palavras para nós dizendo, não temas. Quer dizer, uma para cada dia no ano, né? E no ano que for bissexto, 366 dias, ainda tem não temas para esse dia que é a mais. Então, queridos, o nosso Deus, Ele é fiel. Creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que acreditam nele. Amém?
E aí disse, olha, portanto, o versículo 24, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Irmãos, olha que tremendo. Já pensou você ganhar um tanto de almas desse? De uma vez? 276 pessoas. Com certeza era com Paulo, que era 276, né? Mais 275 pessoas, almas. E diz aqui que o anjo de Deus falou para Paulo, olha Paulo, o Senhor tem te dado todas essas pessoas que navegam contigo. Olha o 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo. Isso é o que Paulo falou para eles. Porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Irmãos, se nós temos uma palavra de Deus, nós podemos descansar que essa palavra não vai passar sem se cumprir. Vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar tudo. Mas a palavra de Deus não passa sem cumprir na nossa vida. Aleluia. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E foi o que aconteceu depois. Queridos, creia que Deus vai fazer na tua vida o que Ele prometeu. Nós estamos passando por essa dificuldade, mas vai passar. É muita tribulação, talvez você se encontra com medo, inseguro, pensando que vai ser amanhã, que vai ser de mim, que vai ser da minha família. Na verdade, nós só temos que descansar no Senhor. Aí, aonde você estiver, descansa na palavra do Senhor. Descansa, Ele te ama e Ele tem o melhor para você. Interessante que essa tribulação, né, essa pandemia, tudo isso que tem acontecido, esses dias eu tive a oportunidade de conversar com duas pessoas. E essas pessoas, elas me falaram do mesmo jeito, que algo dentro delas estava mudando. Uma pessoa, eu sei que ela não serve a Deus, mas ela me falou assim, olha, parece que eu tô mudada. Parece que dentro de mim algo mudou. Parece que eu estou dando mais valor às pessoas. Parece que eu estou dando mais valor às coisas que para mim não tinha tanta importância. E eu disse para ela, falei, minha filha, era uma mulher, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. É claro que Deus está no controle. É claro que Ele tem um propósito em tudo. Queridos, isso tudo vai contribuir para o nosso bem, se nós amamos a Deus. E conversei também com outra pessoa, ela me disse a mesma coisa, que algo estava mudando dentro dela, que ela olhava as pessoas, não dando tanto crédito para elas. Na verdade, essa pessoa me falou assim, olha, as pessoas que eram boazinhas, eu até dava um crédito, mas aqueles maus, eu achava que eles tinham que ir preso, eu achava que eles tinham que se danar, uma prisão perpétua, ou ser condenado a morte. Mas agora, eu já não penso assim, eu penso que Deus ama ele, que Deus pode fazer muito por ele, Deus pode salvar, Deus quer salvar essa pessoa. Então o que eu preciso é orar por ela. Então, queridos, algo dentro de nós está mudando. O propósito de Deus está se cumprindo. O nosso coração vai se tornar melhor. Nós vamos ter mais prazer de estar nos cultos, servindo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. Eu creio que aquele que é de Deus, ele vai se aproximar mais, ele vai mergulhar mais em Deus. Não vai ficar só nos artelhos. Ele vai mergulhar nos joelhos, né, na cintura, nos ombros. Ele vai afundar nas águas de Deus, na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, essa navegação foi difícil. Mas Paulo, ele se levanta naquele momento, né, e diz para aqueles homens não temerem, porque Deus tinha falado para ele, que ninguém ia perecer.
mas que todos iam se salvar. O navio sim ia se perder, mas as pessoas não. O que a gente entende por isso? Queridos, muitas vezes bens materiais, né, pode até se perder, mas o maior valor somos nós. Nós, as pessoas, nós é que temos o maior valor. Nós é que valemos. Aleluia. Glória a Deus. Então o navio, ele iria se perder, mas nenhuma daquelas pessoas, daqueles homens, iriam perder as suas vidas. Glória a Deus. E o versículo 31 diz assim: disse Paulo ao centurião. Irmãos, porque foi chegando um momento, né, eles foi navegando, e foi chegando perto de uma ilha, perto de terra, né? E eles perceberam que estava chegando perto de terra. E aí algumas pessoas estavam querendo pular do navio. Pular, querendo se salvar, querendo pular do barco, né? E querer se salvar de alguma maneira. Mas olha o que Paulo disse no versículo 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Paulo estava preocupado com aqueles homens. Já pensou? 14 dias e ninguém tinha comido nada. Irmãos, mas isso até é compreensivo. No meio de um pânico, a gente muitas vezes não consegue comer mesmo não. O apetite vai embora, a alegria vai embora, o raciocínio vai embora. Você acaba fazendo coisas que você, quando vê, já fez, né? Perde o raciocínio. E aí aqueles homens, eles queriam pular do navio. Mas Paulo avisa: olha, se eles pularem, eles não vão se salvar. E aí Paulo já aproveita e fala assim: olha, hoje já é o 14º dia. Vamos fazer o seguinte, vamos comer. Vamos preparar uma comida, vamos comer. Portanto, exorto-vos, versículo 34. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Paulo, ele se preocupou com eles. Queridos, muitas vezes numa situação assim, sabe, a gente preocupa com a gente. Eu quero me salvar, se vire os outros. Mas Paulo não. Paulo, ele se preocupou com aqueles companheiros, porque eles já estavam viajando há 14 dias juntos. Então Paulo se preocupou, queria que eles comessem. Porque nem um cabelo, olha aí, tremendo. Porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Irmãos, um homem de Deus, ele se posiciona sim pela fé. Se Deus falou com ele que ninguém daqueles homens iriam se perder, Paulo creu. Paulo recebeu aquela palavra. E Paulo diz para eles: olha, nenhum cabelo cairá da cabeça de nenhum de vocês. Fiquem tranquilos. E no versículo 35 diz: e havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus, na presença de todos. E partindo, começou a comer. O homem de Deus, ele tem que ter iniciativa, começar, não esperar que os outros comecem, né? Paulo, ele pegou o pão, não esqueceu de dar graças a Deus, deu graças, né? E começou a comer. E aí, versículo 36. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E eram por todos no navio 276 almas. Olha aí que bonito, queridos. Paulo pega o pão, parte, dá graças a Deus, começa a comer. E os outros recebeu uma unção de ânimo. Queridos, a unção, ela pega.
o medo pega, o pânico pega. Mas a unção também pega. O homem cheio da unção de Deus, essa unção contagia as pessoas que estão perto. Paulo, ele começa a comer, e aí os outros também recebem, né, um bom ânimo e começam também a comer. Olha o versículo, esse foi o versículo 37. Queridos, e aí vai, né? A navegação vai indo. Quando chega aí no versículo 41, dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel. Mas a popa abria-se com a força das ondas. O navio, né, parou ali, encalhou ali já perto, em terra. Porém, queridos, as ondas eram tão fortes que o navio estava abrindo, né, estava se partindo. E no versículo 42, então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Olha o que os soldados queriam fazer. Não, a gente mata os presos, porque eles não poderiam deixar esses presos escapar. Senão era a vida deles pelos presos. E aí os soldados, né, eles viram que a popa do navio estava se abrindo. O navio estava destruído já, né? Não, vamos matar então os presos, né, e ninguém vai fugir, escapando a nado, né? E no versículo 43, mas o centurião, o Júlio, né, o nome do centurião, Júlio, nosso irmão Júlio. Mas o centurião, o Júlio, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Queridos, que tremendo, coisa maravilhosa. Os projetos de Deus, sempre o inimigo ele é contra. Todo projeto de Deus, o inimigo ele é contra. E aí, como o navio estava se partindo, e os presos, as pessoas queriam pular, né, e sair tudo a nado, para não morrer, né, porque o navio estava se partindo. Os soldados queriam matar os presos, matar Paulo, matar os outros presos, né? Por quê? Porque senão era a vida deles pela vida dos presos. E eles não queriam que os presos fugissem. Mas o centurião, o Júlio, para proteger a Paulo. Queridos, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que tem uma aliança com Deus, Deus não esquece dele. Deus não esquece jamais. E aí Júlio, querendo proteger a Paulo, falou, não vamos fazer isso. Não vamos matar ninguém. E mandou que aqueles que soubessem nadar, que pulassem na água, né, e chegassem em terra firme, nadando. E os que não soubessem, escapassem em alguma tábua do navio, em alguma peça do navio, alguma coisa do navio. E aqui diz que todos chegaram em terra firme. Ninguém morreu, ninguém pereceu. Como diz Paulo, né, nem um cabelo da cabeça caiu. Eles não perderam nem um cabelo, nem um fio de cabelo da sua cabeça. Queridos, a Bíblia diz que nossos cabelos estão todos contados. Já pensou? Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos. Uns têm menos, outros têm mais. Mas Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos. Sabe por quê? Ele que nos fez. E Ele nos ama. Ele cuida de nós. Ah, queridos, como o Senhor, Ele cuida dos seus. Glória a Deus. E aí eu sei que o navio se quebrou, se partiu, pereceu, acabou. Acabou o navio. Mas aquelas 276 vidas atravessaram, chegaram em terra seca. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, aí chegando lá naquela terra, naquela ilha, a ilha de Malta. Malta quer dizer, queridos, né? Malta quer dizer refúgio. Em língua fenícia quer dizer refúgio.
E aí eles chegaram naquela ilha, naquele refúgio, né? Naquela terra firme, naquele lugar seguro. E diz que chovia muito, a chuva não parava. Pensa o tanto que aquele povo estava com frio. Tomando chuva no navio há vários dias, molhando, vento, né? Com certeza as roupas tudo molhado, não tinha nada seco mais. Aquele povo com frio demais. E diz que o povo da ilha recebeu eles ali de bom coração. E ficou com pena daquele povo. E acendeu, juntaram ali lenha, acendeu um fogo. Irmãos, porque para aquecer aquele tanto de gente, tinha que ser uma fogueira bem grande, né? Era muita gente, 276 pessoas. E diz que eles acenderam ali uma fogueira. E aí Paulo, querendo ajudar, querendo pôr mais lenha naquela fogueira, querendo que o fogo crescesse mais, porque ele queria que os seus companheiros esquentassem. Queria que os seus companheiros, né, ficassem bem logo. Todo mundo ali entanguido de frio, tanto frio. E aí Paulo vai pegar uns gravetos ali, umas vide, né? E aí uma cobra ali no meio. E aquela cobra, para fugir do calor do fogo, da fogueira, morde a mão de Paulo. E diz que Paulo, ele ficou com a cobra pendurada, a víbora, pendurada ali na sua mão. E Paulo não fez escândalo, não gritou. Sabe o que Paulo fez? Paulo chegou perto da fogueira e balançou a mão, assim ó. Balançou a mão e a víbora caiu ali e morreu queimada. Queridos, nós precisamos do fogo de Deus na nossa vida, para queimar aquilo que não presta em nós. Aquilo, queridos, que muitas vezes está nos matando, está nos prejudicando. O fogo de Deus, o Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. É o fogo, é o óleo, é a pomba, né? Os símbolos do Espírito Santo. E eu vou falar um pouquinho sobre o fogo. Nós precisamos de ter fogo de Deus em nós. Sabe o que é fogo de Deus? É a unção de Deus. A unção, ela quebra todo jugo, ela quebra toda cadeia. É a presença de Deus em nós. Queridos, nós temos que sacudir no fogo esse medo. Sacudir no fogo essa insegurança. Sacudir no fogo essa falta de fé. E crer na palavra que o Senhor falou a nosso respeito. Crer na palavra de Deus. Crer que Ele tem uma aliança conosco, que Ele tem um compromisso conosco. O que é uma aliança? É um compromisso que não tem fim. A aliança, ela não tem começo e não tem fim. Deus, Ele tem uma aliança contigo. Ele tem uma aliança comigo. Desde que você tenha com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem aliança com quem tem aliança com Ele. Então, queridos, sacuda nesse fogo de Deus a sua incredulidade, o seu medo, a sua insegurança, medo de passar fome, medo de faltar comida. No início dessa pandemia, muita gente ia no supermercado para estocar comida, sabe? Estocar com medo de faltar. Queridos, quem supre todas as nossas necessidades é o Senhor. Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Isso diz em Filipenses 4. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, 4,19, há de suprir todas as nossas necessidades em glória. Quando fala todas, é todas. Ele vai usar quem Ele quiser usar. Mas Ele usa. Deus usou o centurião para proteger Paulo. Para não deixar que fizessem mal a Paulo. Foi Deus que usou. A Bíblia diz que Deus está conosco entre aqueles que nos ajudam. Deus usou, queridos, aquela viúva pobre para cuidar de Elias. Então Deus usa quem Ele quer para cuidar de nós. Amém.
Ele move céu e terra só para nos abençoar. Então, queridos, busque o fogo de Deus na tua vida. Não deixa essa chama apagar, não. Ah, mas como que eu vou buscar esse fogo de Deus? Vários meios, queridos. Vai comprar a unção. Como Jesus falou para aquelas virgens. Compra, né? As virgens que tinham o azeite, falou para aquelas que não tinham. Vá, compre para vocês. Queridos, cada um de nós tem que conquistar a unção. Tem que querer a unção. Tem que buscar a unção. Ela não vem de qualquer maneira para a nossa mão, não. É muito fácil, né? Ah, põe a mão na minha cabeça, transfire a sua unção. É muito fácil, eu não oro, eu não busco, eu não medito na palavra. Eu não adoro o Senhor. É só transfere. Não é assim não, queridos. A unção, a maneira que fala lá na Bíblia, comprar, é claro que não é comprada, né? Ela é conquistada, ela é buscada. Nós precisamos querer essa unção. Nós precisamos ir atrás dela. Orando, tendo intimidade com o papai, adorando o Senhor, meditando na palavra dele, conhecendo ele através da sua palavra. Irmãos, nós vamos enchendo, o fogo vai ficando aceso e vai crescendo cada vez mais. Sabe o que é esses gravetos? É você amontoar lenha nessa fogueira? É você buscar a Deus. É você ter intimidade com Ele. Passar tempo com Ele. Dar atenção para Ele. Porque aquilo que eu como é aquilo que eu vou ficar cheia. Se eu alimento dessa palavra, eu vou ficar cheia dessa palavra, queridos. Eu vou abrir a boca, vai sair o quê? Essa palavra. Vai sair essa palavra. Mas se eu alimento outras coisas, eu vou falar daquilo. Deixa eu te dar uma palavra. Sacuda nesse fogo de Deus tudo aquilo que é prejudicial a você. O povo daquela terra ali, sabe o que eles comentaram? Nossa, mas esse homem deve ser assassino mesmo. Esse homem deve ser assassino mesmo, porque ele escapou do mar, ele escapou do naufrágio e agora chega aqui na ilha a cobra, essa serpente, morde a mão dele. E eles ficaram esperando Paulo cair morto, ou Paulo começar a inchar, ou passar mal, né? Eles ficaram ali observando Paulo. Só que Paulo ficou ali conversando normalmente, tranquilo, e não aconteceu nada. Glória a Deus. Aí aquele povo já pensou diferente. Não, esse aí é um homem diferente. É um homem diferente. Irmãos, aquilo que era prejudicial a Paulo naquela hora, porque era uma cobra, uma víbora venenosa. Então, se aquele veneno penetra no sangue de Paulo e envenenar ele todo, é claro que ele ia perecer. Mas Paulo fez o quê? Sacudiu ali no fogo de Deus aquela víbora, aquele veneno, tudo que era prejudicial. Ele sacudiu ali no fogo de Deus. Se tem fogo de Deus, queridos, na tua vida, sacuda ali tudo que não presta. Toda notícia que você ouve, é interessante que a gente às vezes vendo alguma notícia, eles até profetizam quantas pessoas que vão morrer pela frente. Irmãos, pensa que incredulidade, pensa que boca, né? Já profetizando quantas vidas vão morrer até tal dia, até tal tempo. Deus nos chamou, queridos, para abençoar. Não deixe que essas coisas entrem no teu coração e te prejudique. Sacuda essas notícias. Sacuda esse medo. Sacuda essa insegurança. Sacuda ali, no fogo de Deus. E fique livre. Alimenta da palavra de Deus. Alimenta do que Deus te diz. Do que Deus fala a teu respeito. Aleluia. E creia nele. Creia no Senhor. Sabe, creia que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, queridos?
Eu estava falando sobre o navio, né? Mas tem uma ilustração sobre um avião. Diz que o avião estava em pane e querendo cair. Mas ali os tripulantes, né, daquele avião, os passageiros daquele avião, todo mundo com medo, todo mundo em pânico, gritando e apavorados. Mas ali tinha uma criança assentada ali que simplesmente brincava. Ela sentada ali na sua poltrona só brincava. Brincava com o brinquedinho. E aí alguém falou para aquela criança: você não tem medo? O avião está prestes a cair, você não tem medo? Não. O piloto é meu pai. Queridos, o nosso pai, ele é o piloto. Aí onde você está, você pode falar: não, o meu pai é o piloto, então eu estou tranquilo. O nosso pai é o piloto. Não saiu nada do controle dele, não. Está no controle do Senhor. Aleluia. A nossa vida está nas mãos dele. É nas mãos dele. A morte e a vida está no poder dele. Glória a Deus. Então nós só temos que confiar no Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ler só um versículo aí do capítulo 28, que fala assim: mas sacudindo ele a bicha, né, que fala a bicha, no fogo, não padeceu nenhum mal. Queridos, quando nós sacudimos no fogo de Deus, sabe, quando nós somos cheios do Espírito Santo, esse negócio não vai entrar no nosso coração não, queridos. Porque um lugar que já está cheio, como é que vai pôr outras coisas? Se o meu coração está cheio do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo são outros, né? Não tem nada a ver com medo, não tem nada a ver com falta de fé, nem com insegurança, nada dessas coisas. O Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é fé. É fé, é amor, é confiança, é alegria. Isso tem tirado a nossa alegria. Queridos, o medo, o pânico, rouba a nossa alegria, rouba o nosso apetite, rouba a nossa paz. Rouba tudo de nós ficamos descontrolados. Porém, quando nós sacudimos isso tudo no fogo do Espírito Santo, queridos, aí nós ficamos livres. Isso aí vai queimar tudo no fogo do Espírito. Sabe, o fogo do Espírito Santo é para aquecer a nossa vida. Para aquecer a nossa fé, o nosso amor por Deus. Né? A Bíblia diz que nós temos que ser quentes. Quentes no Senhor, cheio do fogo, cheio da presença de Deus. Né? E aí, queridos, nós sacudimos essas coisas tudo no fogo. E nós ficamos livres. Paulo, ele sacudiu aquilo que era prejudicial para ele. Naquele momento, que era aquela víbora. Sacudiu ela no fogo e ela morreu queimada. Então o fogo de Deus, queridos, ele queima aquilo que não presta em nossa vida. Aquilo que é prejudicial. Aquilo que vai nos prejudicar, que vai nos atrapalhar, que vai nos parar. Porque afinal de contas nós temos que continuar caminhando. Nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo. Ele tem um propósito na nossa vida. E aqui, queridos, o anjo disse para Paulo, falou assim: olha, você pode ficar tranquilo, que o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir. Você vai se apresentar a César. César era o rei de Roma. Você vai ser apresentado a César. Você vai testemunhar de Deus lá para César. Então Paulo descansou nessa palavra. Nem ele ia perecer, ninguém daquele navio. Por quê? Porque ele recebeu uma palavra. Receba, queridos, aí onde você está, a palavra de Deus na tua vida. E creia nela. Medite nessa palavra dia e noite. Porque essa palavra vai gerar fé no seu coração. Essa palavra vai levar você a conhecer o Deus que você serve. E nós vamos sair dessa crise mais fortalecidos, mais animados, mais preparados, mais cheios de Deus,
conhecendo mais o nosso Deus. Nós vamos sair com mais amor no nosso coração, mais com desejo de pregar essa palavra, de anunciar essa palavra. Nós vamos dar mais valor às pessoas. Eu creio, queridos, que essa crise, nós vamos sair dela mais fortes, mais preparados para fazer a obra de Deus. A gente precisa saber que isso é um treinamento para nós, um treinamento forte, mas é um treinamento. E nós vamos sair mais treinados, mais fortalecidos, né? O nosso organismo vai ficar mais resistente. A nossa fé vai ficar mais resistente. O nosso amor vai ficar mais resistente. Então, muitas vezes, o treinamento passa a nos fazer mais resistentes. Amém, queridos? Receba essa palavra aí no teu coração. E que Deus abençoe a tua vida. Que o fogo de Deus aqueça você. E que você sempre busque esse fogo. Sabe, não aceite esfriamento na tua vida, não. Nós estamos sem os cultos presenciais. Vamos começar a partir de domingo, né? E até reforçando, nós vamos ceiar também, né? Aqui na igreja local. Ministério Ouvir Igreja Jandaia. Queridos, então, sem os cultos presenciais, aí a gente fica pensando, né? A gente pensa no irmão, pensa no outro, pensa no irmão, pensa no novo convertido, pensa nos jovens. Pensa, nossa, mas a gente não está reunindo, né? Não está. Pensa, como que estão fazendo? Será que eles estão buscando? Né? Então, são momentos assim que muitas vezes a gente preocupa uns com os outros. Mas, queridos, é buscando a Deus, é orando, é tendo comunhão com Ele, comunhão com a palavra dEle, que nós vamos nos fortalecendo, alimentando, né? Comendo a palavra de Deus. Nós estamos nos cultos presenciais, mas estamos ouvindo, participando, né, das lives, estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos ouvindo hinos, estamos cantando também, né, louvando a Deus, estamos orando também, tendo intimidade com o Senhor. Então, queridos, é assim que nós buscamos a unção de Deus, a unção de Deus nas nossas vidas. Esse fogo, ele queima tudo aquilo que é prejudicial para nós. E ele aquece o nosso coração. Ele traz assim aquele calor, aquela presença maravilhosa do Espírito Santo em nós. Amém, queridos? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Sabe? Que esse fogo cresça aí na tua vida. Que essa unção quebre, destrua todo o jugo que está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aqui são pedidos de oração? Não é não, os avisos. Amém. Vamos orar, queridos, então, encerrando o nosso culto, né? Vamos orar. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso demais, né? Como o Senhor é lindo. Aí depois você pode meditar nessa palavra, Atos capítulo 27, 28, que Deus vai te revelar mais ainda. Você vai meditar nessa palavra e vai ser revelado mais ainda para você. Porque essa palavra é uma palavra maravilhosa. Com certeza vai sair mais unção dessa palavra para a tua vida. Glória a Deus. Papai querido, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença conosco. Obrigada porque o Senhor cuida de nós. Obrigada por esse compromisso que o Senhor tem conosco, essa aliança. O Senhor cuida de nós, onde nós estivermos. Senhor, obrigada por essa palavra tão tremenda. Senhor, eu quero abençoar agora cada um dos nossos ouvintes, aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, aqueles que ainda vão nos ouvir. Senhor, que o Senhor derrama uma unção sobre a vida dele. O Senhor derrama uma unção, Senhor, que vai aquecer esses corações e queimar tudo aquilo que é prejudicial na vida deles.
Senhor, levanta aqueles que estão caídos, desanimados, tristes. Traga, Senhor, alegria. Senhor, como Paulo disse, Paulo se levantou e animou aqueles irmãos. Senhor, eu me levanto para animar cada um que está nos ouvindo e nos vendo. Senhor, derrama uma unção de bom ânimo, uma unção de alegria, uma unção de confiança, de fé, de que saibam que o Senhor está no controle, que o comandante, o piloto é o nosso Pai, que nós podemos descansar, ficar tranquilos, que o piloto é o nosso Pai, o comandante desse navio é o nosso Pai, aleluia, está nas tuas mãos, papai, que as pessoas possam saber disso e crer nisso, que o Senhor está no controle. Senhor, nós queremos abençoar a cada um que está nos ouvindo. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um. A vitória do Senhor seja sobre cada um. A cura do Senhor seja sobre cada um dos nossos ouvintes. Cada um daqueles que estão participando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, papai, por esse momento que o Senhor preparou para nós aqui. Aleluia, te amo muito, Jesus. Obrigada, papai, obrigada. Amém. Deus abençoe, queridos.